Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lightroom Brasil. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre a diferença entre os arquivos RAW e os arquivos DNG. E se você ficar até o fim do vídeo, eu vou falar qual formato eu recomendo e utilizo. Em outro vídeo eu falei de RAW e DNG e perguntei se seria interessante um vídeo específico falando entre a diferença entre esses dois formatos. Como tivemos alguns comentários positivos, aqui está o vídeo, e eu digo isso para lembrar que se você tiver alguma dúvida específica ou quiser falar sobre um assunto específico do Lightroom, deixa aí na caixa de comentários, a gente dá uma olhada e quem sabe produz um vídeo para esclarecer a sua dúvida. E não se esqueça também de dar um pulo no nosso site no www.lightroombrasil.com.br e conhecer o nosso novo pacote de presets e pincéis para Lightroom, o Descubra Dinâmica, especial para quem curte fotografia HDR. E falando em RAW e DNG, é importante ressaltar que quando falamos em arquivo RAW, não estamos falando em um formato, uma extensão de arquivo específica, e sim em um tipo de arquivo, que é o arquivo que registra os dados brutos capturados pelo sensor da sua câmera. Da mesma forma que quando falamos em arquivo de imagem, podemos estar falando em JPEG, em PNG, em TIFF, quando eu falo em arquivo RAW, eu estou falando sobre uma série de arquivos, uma série de extensões com essas características, como o CR2 produzidos pelas câmeras Canon, ou o NEF produzido pelas câmeras Nikon, ou ainda mesmo o DNG, que é nada mais do que o arquivo RAW da Adobe. Então ele compartilha aí com esses outros arquivos RAW uma série de características, como a de guardar os dados brutos capturados pelo sensor. Inclusive, hoje já existem câmeras que utilizam o DNG como formato padrão, ou seja, elas já produzem fotos em extensão DNG, como as Leica ou as Hasselblad. Então, sempre que eu falar sobre RAW hoje, lembre que eu estou falando dos arquivos proprietários de câmera, ou seja, NEF, CR2 e por aí vai. E quando eu falo em DNG, estou falando deste arquivo específico criado pela Adobe. A Adobe criou o DNG com a ideia de criar um formato de arquivo que fosse mais compatível e que fosse uma espécie de formato aberto. Na época, ela até sugeriu que o padrão DNG fosse mantido por um grupo e não necessariamente pela marca Adobe. Mas será que esse plano deu certo? Será que o DNG se tornou realmente onipresente e extremamente compatível? É sobre isso que vamos falar, mas vamos falar principalmente sobre a diferença entre esses dois formatos. Vamos começar falando sobre as vantagens de se fotografar em RAW. A primeira vantagem é que o arquivo já está no formato que ele vem na câmera, ou seja, quando você importa no Lightroom, a importação é rápida porque não existe qualquer conversão. Além disso, o arquivo RAW da sua câmera ele registra uma série de recursos, uma série de metadados que são específicos da câmera, como por exemplo qual era o ponto de foco que estava ativo ou qual era o estilo de imagem que estava configurado no momento da fotografia. Esses metadados eles podem ser utilizados pelo programa da própria câmera para que esses ajustes, como o Picture Style, sejam aplicados no arquivo RAW posteriormente na pós-produção, da mesma forma que a câmera faria no arquivo JPEG. Mas quais são então as desvantagens do arquivo RAW? Bom, a primeira delas é que o arquivo RAW é um arquivo proprietário e muito do que tem ali dentro é segredo industrial do fabricante da câmera. Ou seja, a forma como o arquivo RAW é interpretado, os dados que existem ali dentro, são parte do tempero da fotografia daquela câmera. E por isso, muitos destes segredos são guardados a 7 chaves. Isso significa que nem tudo que está ali naquele arquivo pode ser lido ou interpretado, principalmente falando em metadados, por programas que não sejam do próprio fabricante. Além disso, como desenvolvedores de softwares precisam da interpretação deste arquivo RAW para que o seu programa leia esse arquivo específico, sempre que novas câmeras são lançadas, é normal que você precise esperar uma atualização do seu software, como o Lightroom, para que ele dê suporte a este novo modelo. Adicionalmente, o arquivo RAW proprietário ele não pode ser mexido, ele não pode ser modificado, o que faz com que o Lightroom tenha que guardar todos os metadados, ou seja, todos os ajustes que você aplicou na imagem, no próprio banco de dados do Lightroom, ou então num arquivo XMP, um arquivo companheiro que vai do lado do arquivo RAW, para que outro programa possa então ler estes metadados. Isso traz para mim o que é a maior desvantagem do arquivo RAW proprietário, que significa que se você não tiver esse arquivo XMP e alguma coisa acontecer com seu catálogo do Lightroom, todos os ajustes que você fez se perdem porque eles não estão registrados no arquivo. E se você quiser passar esse arquivo RAW para outra pessoa, você precisa lembrar de enviar o XMP junto
para que ele tenha acesso aos ajustes que você fez. Agora vamos falar sobre as vantagens do arquivo DNG. A primeira vantagem é que ele é um arquivo de alta compatibilidade, ou seja, uma vez convertido para DNG, qualquer programa que leia arquivos DNG vai poder ler o seu arquivo. Em segundo lugar, os arquivos DNG costumam ser um pouco menores do que o arquivo RAW, sem qualquer perda de qualidade. Ou seja, você não perde qualquer nível de qualidade, de cor, de dados, quando você converte o seu arquivo RAW em um arquivo DNG. E mesmo assim, como ele usa um tipo diferente de compactação, você pode ter arquivos que variam aí de 10 a 15% menores em tamanho. Finalmente, o que eu acho que é uma das grandes vantagens do arquivo DNG, ele aceita que o Lightroom escreva direto dentro dele, ou seja, os dados que estão ali não são alterados, o DNG continua sendo aquele arquivo original. Porém, os metadados, os ajustes que você fez ali no painel de revelação do Lightroom, eles são incorporados a este arquivo, de modo que se alguma coisa acontecer com o seu catálogo, ou você precisar enviar este arquivo para outra pessoa, você não precisa se preocupar com o arquivo XMP. O próprio arquivo RAW vai levar com ele todos os ajustes ali incorporados. Mas quais são as desvantagens de se utilizar um arquivo DNG? Bom, a principal delas, na minha opinião, é o tempo de conversão. Dependendo do seu fluxo de trabalho, a importação no Lightroom pode ficar bastante longa se você incluir aí o tempo de conversão dos arquivos RAW para DNG. Eu costumo fazer uma brincadeira com os meus alunos, dizendo que normalmente eu configuro a minha importação ali para visualizações 1 para 1, que é um pouco mais demorada, e deixo o Lightroom importando enquanto eu vou fazer um café. Agora, se você é um fotógrafo com alto fluxo de imagem e você voltou de um casamento aí com 3.000, 4.000, 2.000 imagens, e você considerar aí não só a criação de visualizações 1 para 1, como também a conversão em DNG, eu acredito que dá tempo de você fazer e provavelmente comer a janta inteira, porque o processo vai ser bastante demorado. Além disso, os arquivos DNG não funcionam no software proprietário da câmera, ou seja, aquele software que veio com a sua câmera num CD e você pode instalar no seu computador. Se existe algum recurso desse software que você utiliza, esses recursos você não vai conseguir acessar utilizando um arquivo DNG. Isto porque, além do próprio software não conseguir ler, na conversão para DNG, alguns dos metadados, aqueles que eu comentei de propriedades que são específicas da sua câmera, acabam se perdendo. Uma última desvantagem do DNG é que, dependendo do tipo de backup que você usa no seu computador, principalmente aqueles que ficam espelhando constantemente o conteúdo do seu HD com HD externo ou conteúdo em um servidor, utilizar DNG pode fazer com que a cada atualização o arquivo DNG inteiro tenha que ser atualizado. E agora que a gente viu todas as diferenças, fica a pergunta de $1 milhão: utilizar RAW ou fazer a conversão para DNG? Eu já fui um grande defensor do DNG e exaltava o fato dele ser mais compatível e também da redução de tamanho. Mas acontece que com o passar do tempo eu comecei a recomendar cada vez menos e hoje eu não faço mais a conversão para DNG e recomendo a você que mantenha os seus arquivos originais no formato da sua câmera. Isto porque essa evolução do DNG que a Adobe esperava e que outros softwares fossem adotar e que todo mundo fosse adotar o DNG como um arquivo padrão de RAW, acabou não acontecendo. E hoje você tem, inclusive, alguns programas que dizem que suportam DNG, mas que podem conter aí pequenos erros de interpretação, de renderização e te trazer um pouco de problema. Além disso, na medida em que as câmeras estão evoluindo os seus próprios arquivos RAW, a compactação deles está ficando cada vez melhor, o que faz com que essa redução do arquivo DNG seja cada vez menor e valha cada vez menos a pena. Finalmente, o DNG aumenta demais o seu tempo de fluxo de trabalho. Então, quanto maior for o seu fluxo, maior a quantidade de fotos que você costuma chegar na sua câmera para importar no Lightroom, mais o DNG vai lhe atrapalhar, porque mais ele vai aumentar o tempo de importação e prejudicar a agilidade do seu trabalho. Minha única ressalva aqui é que se você mantém os seus arquivos no RAW original da câmera, fica ainda mais importante que você garanta o backup dos seus arquivos, principalmente do catálogo do Lightroom, porque lembre que todos os seus ajustes de revelação estão contidos nele e não no arquivo RAW. Algumas pessoas podem dizer, simplesmente vai lá no Lightroom e aciona para ele salvar automaticamente os arquivos XMP. Uma opção que eu não recomendo, a não ser que você queira aí aumentar um pouco o custo de processamento do Lightroom, pois cada ajuste que você fizer, ele vai ficar criando e atualizando arquivos XMP para suas imagens em RAW. Então a minha recomendação é essa:
mantenha os seus arquivos no formato original, porém garanta muito bem o seu sistema de backup. Backup é importante e vai garantir aí menos dor de cabeça para você no futuro. Como eu ouvi uma vez um sábio dizer, existem dois tipos de usuários de computador: aqueles que já perderam arquivos importantes e aqueles que ainda vão perder. Então, beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou e esclareceu as suas dúvidas sobre a diferença entre RAW e JPEG, não se esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. No mais, fica um grande abraço a todos vocês, até breve e os vejo em um próximo vídeo.